Bom, já está aqui o cardiologista então. Eu recebo agora o cardiologista, professor da Pontifícia Universidade Católica, cardiologista do Hospital Marcelino Champagnat, o doutor José Faria. Doutor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, a gente viu aí o caso, por exemplo, desse personagem que nós encontramos lá no Hospital Santa Casa. Não tinha nada, de repente aparece o problema cardíaco. Aí investigaram na família, a história pregressa é só de cardíacos. Esse é um fator importante, o genético? A história familiar é um componente bastante importante, né? Você tem um componente familiar já na presença dos fatores de risco. Então, o filho do hipertenso tem um risco maior de ser hipertenso, o filho do diabético e por aí vai. Fora isso, algumas doenças do coração também são doenças genéticas, né? Principalmente algumas doenças que afetam o músculo do coração. Então, é sempre importante, a partir do diagnóstico, principalmente quando você faz o diagnóstico de problema do coração numa pessoa jovem, né, que você faça essa investigação da família, vá atrás do histórico familiar, que pode, às vezes, ter um componente genético. Bom, vamos às perguntas dos nossos telespectadores. O Rosalvo, da cidade industrial aqui de Curitiba, ele pergunta assim: existe alguma forma de prever um problema, uma doença no coração? A gente consegue detectar antes, doutor? Sem dúvida nenhuma. Foi comentado na matéria, quer dizer, no Brasil, por ano, nós temos cerca de 100 mil mortes por infarte, né? Só de infarte, né? Uma das doenças. Só de infarte. Então, são cerca de 350 mil mortes por doenças cardiovasculares, como um todo, né? Um terço dessas mortes, mais ou menos, são por infarte. Como é que você pode prever isso, né? As pessoas que têm mais fatores de risco, elas têm um risco maior de desenvolver o problema do coração. Então, o jeito de prever é você fazendo uma avaliação, e se a pessoa for hipertensa, for diabética, tiver colesterol alto, é óbvio que o risco dela é maior e aí nós somos mais agressivos no tratamento. Isso faz parte da nossa prática. Você calcula o risco da pessoa ter um problema nos próximos 10 anos. E a partir dessa estratificação que se faz, você define o quão agressivo você vai ser no tratamento. As doenças cardiovasculares, elas são sintomáticas, a gente consegue perceber, ou elas são silenciosas, doutor? Muitas doenças apresentam sintomas, né, mas os fatores de risco muitas vezes são silenciosos. Por exemplo, a hipertensão. Estima-se que no Brasil, 1/3 dos hipertensos nem sabem que são hipertensos. Em relação ao colesterol, 50% da população que tem colesterol alto não sabe, porque não fez exame, tá? E muitas vezes, quando se juntam esses fatores de risco, pode começar o desenvolvimento de uma doença do coração que na sua fase inicial muitas vezes é silente. E aí você precisa de exame, precisa de avaliação médica para fazer o diagnóstico. Se você esperar o teu coração pedir por socorro, muitas vezes é tarde. E quando ele pede por socorro, de que forma ele nos mostra, doutor? Aí depende do tipo do coração. Por exemplo, quando as artérias estão entupidas e começa a falhar a oxigenação para o músculo do coração. Começa a surgir dor no peito, esse é um sintoma cardinal, né? Dor no peito, principalmente durante a prática de atividade física. Se esse problema no coração ele for relacionado à força de contração do coração, quer dizer, por algum motivo o coração começa a ficar fraco, que é o que leva, por exemplo, as pessoas a transplante cardíaco, na maioria das vezes. Isso se manifesta por falta de ar, cansaço intenso. Então esses são sintomas que devem levantar alerta na população em geral. Os sintomas em mulheres e homens, eles são um pouco diferentes ou na sua amplitude geral eles são muito próximos, doutor? Os sintomas, eles são semelhantes na grande maioria das vezes. O que nós sabemos que acontece com as mulheres, né, é que as mulheres, infelizmente, muitas vezes têm os seus sintomas subestimados, né? Porque uma coisa é fato, o risco de uma mulher ter problema do coração, né, principalmente enquanto ela está na vida fértil, antes de entrar na menopausa, o risco é muito menor do que no homem. Então o que acontece? Se uma mulher, por volta dos seus 45, 50 anos, ela chega a um pronto-socorro com uma queixa de dor no peito, né, o médico, a percepção do médico é que o risco daquela mulher é baixo, é pequeno. E muitas vezes isso faz com que a melhor atenção não seja dispensada à mulher de imediato, se imaginando que o sintoma possa ser por outros motivos que não o coração. Para a gente finalizar, doutor, prevenção é essencial, o que a gente faz? Isso o doutor Otávio Mangili falou muito bem, que o doutor Otávio de Maringá, que estava na matéria. A prevenção tem que ser feita com hábitos de vida saudáveis. Não existe outra maneira. E aí a receita é a mesma, é antiga. Dieta adequada, com alto consumo de frutas e verduras, baixo conteúdo de açúcar, de sal e de gorduras.
Cigarro, nem pensar, não existe consumo seguro de cigarro. Às vezes a gente escuta, não, eu só fumo 2, 3 cigarros por dia. Isso aumenta o risco também, né? Peso, tentar manter numa faixa ideal, e a prática de atividade física é fundamental para a prevenção de problemas cardíacos, principalmente atividade física feita de maneira aeróbica, 150 minutos por semana. Não adianta só aquele futebolzinho de vez em quando. Esse é ruim. Esse é ruim. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Foi um prazer falar com o senhor e todas as dúvidas esclarecidas aqui no Paraná no Ar.